pessoal, bom dia. A gente está aqui hoje no sítio Pirambas. A gente está com o Carlos aqui e a gente está numa conversa bem legal. A gente viu o projeto, né, por uma coincidência, um acaso bem interessante e, enfim, estamos numa conversa bem legal aqui. Eu vou apresentar um pouco o Carlos e pedir para ele falar um pouco sobre o que é o sítio, o que é o espaço e como ele tem conduzido algumas ideias nos últimos anos e como ele também tem se organizado aqui e vivido. Então, vamos lá. Pode ficar à vontade, Carlos. Fala aí sobre aqui o espaço, o que é o sítio, né? Quando que você veio para cá, como que você começou, né, a se sentir conectado aqui, qual foi, né, o seu motivo de estar para cá e, enfim, o que você já desenvolveu, o que você viu que deu certo, isso que a gente conversou agora há pouco, né? Viu que deu certo, que não deu certo, você pode trazer de experiência aí para também acrescentar, né, para as pessoas aí que vão acompanhar. Ok, eu vim para cá em 1981, depois de um ano mochilando o mundo afora. Eu fui voluntário num kibbutz, numa fazenda coletiva em Israel, fiquei fascinado por essa experiência. Quando eu voltei para cá, minha família tinha recém-adquirido essa propriedade, e eu vim meio que quebrar o galho para ajudar, enfim, né, o que ia fazer inicialmente. Me envolvi e acabei ficando por aqui, né? Eu estou aqui, como eu falei, desde 81, são 44 anos, mas dos quais eu efetivamente morei e trabalhei aqui durante 30 anos, né? Em 3 fases. Vim para cá, passei 12 anos, voltei para São Paulo, fiz uma carreira como executivo, voltei para cá, passei mais 8 anos com atividades rurais aqui. Voltei para São Paulo e há 10 anos eu vim para cá já com uma ideia de tentar agregar pessoas. O objetivo final é criar uma comunidade, coisa que não aconteceu, mas proporcionar pelo menos às pessoas uma vivência de longo prazo com a natureza. Então eu construí algumas casas, reformei outras que ao longo desses anos foram construídas aqui. E hoje eu alugo essas casas, as pessoas podem usar o sítio para atividades que elas acharem interessantes, horta, apicultura, enfim, coisas que cabem aqui. O sítio é muito grande, são 23 alqueires, ou 55 hectares, ou, para quem não sabe, 550 mil metros quadrados. Tá? É muito grande, 90% dela é Mata Atlântica, secundária, né? Tá? A gente está na cidade de Juquitiba, é isso? Sim, estamos na cidade de Juquitiba. Qual que é o nome da localidade? O bairro aqui chama-se Palestina. Palestina, tá. Beleza. É uma região, apesar da proximidade com São Paulo, relativamente pobre, né? A maior parte das propriedades aqui são propriedades de lazer, né? Propriedades cada vez menores e cada vez com mais interferência e destruição da mata, né? Isso é uma coisa que a gente, com o tempo, percebe. Outra coisa que a gente percebe fácil aqui é a mudança climática, então muitas experiências que talvez não tenham sido ou tenham sido bem ou mal sucedidas no passado, talvez hoje teriam uma outra performance. Ao longo desses anos, eu acho que eu trabalhei com tudo que você pode imaginar de pequena propriedade. Reflorestamento de uma área, todas essas coisas normais de sítio, criação de galinha, de porco, de cabra, de coelho, de escargot, trocentas experiências nessas áreas. Coisas que foram muito bem sucedidas nesse período foram apicultura, uma região excelente para apicultura. E em outra ocasião, durante muitos anos eu fui apicultor, e durante muitos anos também nós fomos grandes produtores de shiitake, né? Shiitake do modo tradicional, na tora de castanheira asiática e tudo mais, que eu sei que essa metodologia hoje é superada, não é comercialmente rentável, né? Hoje você tem outro modo de cultivo axênico e tudo mais. Mas é o que eu estava te falando, eu estudo, eu sou um estudioso, eu sou um curioso, eu não sou aquele cara que não dependo só da internet. Eu tenho uma biblioteca imensa aqui e durante muitos anos, e até hoje eu me dedico. Se eu tenho interesse por um assunto, na época eu tinha demais por agricultura, então eu estudei, estudei efetivamente, não é saber por cima. Tudo que se refere à vida rural, fruticultura, horticultura, criação de caprinos, criação de peixe, enfim, né? Eu explorei tudo isso, algumas eu botei em prática,
como experiência, outras foram realmente experiências de grande porte, objetivando lucro para sobreviver aqui, né? Mas eu acho que, sabe, o mais legal foi assim de conectar tudo isso. Então, você fala em permacultura, você fala em agricultura orgânica, você fala em agricultura biodinâmica, você fala, nem sei como é que chama, aquele esquema do Fukuoka, né, de ficar só o que nasce espontaneamente, etc. e tal. Então, acho que o bom senso e o verdadeiro permacultor, ele tem que ter esse conhecimento amplo, né? E aplicar isso no seu dia a dia, no gerenciamento, na administração da área que ele tem, né? Então, eu acho que mais ou menos isso. De 10 anos para cá, quando eu voltei, como eu já falei, a ideia era criar uma estrutura para agregar pessoas. A gente fez construiu algumas casas, enfim, né, melhorou o espaço, reformou outras que já existiam aqui, e hoje a gente aluga essas casas. Aluguei só por contrato anual, não quero turista aqui. Tem a área do Tiny Camp, que é um pequeno camping. Tem um custo muito barato para o cara que vem passar um período curto aqui. Então, quer ter uma experiência, ele acampa lá, tem um custo comparado com os outros campos por aí, talvez seja mais barato. Não é um empreendimento comercial, é um modo de eu compartilhar, mas também não gratuitamente. Acho que a pessoa tem que contribuir. Essa grana é usada para manter o camping, as trilhas, a infraestrutura. Fazendo propaganda aqui, hoje a gente ficou, né, como eu falei, foi um acaso, né, que nada é por acaso, mas bem legal. A gente encontrou, né, pelo Google, enfim, acabamos ficando também, aproveitamos esse Tiny Camping, né, foi uma noite maravilhosa, né, o banheiro com chuveiro quente, construído em bioconstrução, a cozinha tá bem bonitinha também, toda equipada para quem quiser ficar. Então a gente teve uma noite maravilhosa no meio da natureza, literalmente imerso na natureza, e olha, quem assiste a gente já sabe que a gente mora na natureza, mas aqui foi literalmente uma imersão. Então é uma coisa, né, para quem gosta e tem, né, essa visão, né, que você está falando, que a gente já pode fazer uma recomendação, então. Pode dar sequência. É isso, o camping é um modo de eu compartilhar esse espaço, dar oportunidade para as pessoas e compartilhar esse espaço. Vocês não andaram, nem vão ter tempo muito para isso, mas a gente tem 4 km de trilha por aí, né? Simplesmente para passear, para admirar a natureza, tomar um banho de floresta, também está meio na moda, né? Meio na moda, então, mas hoje a gente fez o nosso banho de floresta também, saímos ali cedinho, demos uma volta bem para dentro da mata, sentimos os cheiros, né? Você sentiu um cheiro de anis estrelado ali, não sei se é alfavaca, anisado, o que é, mas tem uma parte que estava um cheiro muito forte. E o cheiro da mata mesmo, muito restaurador, assim, para fazer essa caminhada. Esses cheiros vão depender de certas, enfim, de lugares onde você tem uma flora específica de um cantinho aqui, um cantinho ali. Essa diversidade da Mata Atlântica é incrível, né? Então, às vezes, eu no meu sítio, por exemplo, se você anda ali, que é um vale, né? Uma área de baixada, a vegetação, o cheiro, os líquens, os fungos e tudo mais, né? Não é totalmente à parte, mas é um pouco diferente desse lado de cá, que é mais alto, que é mais íngreme, que é mais afastado de água, está mais exposto ao sol. E isso também, qualquer permacultor que se diga, que seja efetivamente permacultor, depende da face, uma face sul, uma face norte de um morro, também vai ter diferenças devido à insolação, incidência de vento, etc. Tudo isso é o que a gente estava conversando em off aqui. Permacultura não é uma coisa que se aprende em um fim de semana, ela requer uma vivência longa no local, porque você tem que entender o solo, o clima, a vegetação, inclusive a cultura local, né? Conhecer equipamentos que você precisa para trabalhar essa área, né? Então não é só fazer um curso de fim de semana e um PDC, que está tão na moda, sou muito contra esse negócio de moda, né? Então é legal para você tomar conhecimento e tal, mas é uma pincelada só, né? Se você for morar numa área rural, como tem muita gente querendo mudar isso, comunidades e tudo mais, mas se você quiser uma coisa dessas, você vai demorar anos para realmente entender o local onde você vive, o que é melhor ali, o que não é, os recursos naturais disponíveis ali naquele lugar, punks, madeiras, seja para construção, seja para combustível, seja para diversos fins, né? Eu sou muito controvertido em certas questões, eu tive algumas discussões,
por exemplo, eu planto uma área de capim, porque o capim é fundamental para a cobertura morta, para a produção de cobre, para a construção, para uma série de coisas, né? Para compostagem. Eu tenho eucalipto, e a pessoa critica o eucalipto, eu falo, mas se você quiser madeira para queimar, fazer um pão, fazer um churrasco, um fogão de lenha, no inverno é o caso aqui, para acender a lareira, né? Você precisa de madeira, né? Você tem que plantar o seu combustível, né? Então, tem muita gente que acha que isso é meio absurdo. Eu já vi coisas assim do cara, quando eu preciso de uma madeira, eu vou no mato e corto, né? Não planto nada. Eu acho uma visão meio distorcida, né? Acho que, então você não está preservando nada, né? Muito pelo contrário, você está explorando a mata de um jeito que ela vai demorar anos para se reconstituir, principalmente nesse caso específico, que é madeira de lei para construção, né? Então eu acho que eu sou meio contra esse tipo de coisa. Eu sou um cara low profile, não divulgo meu trabalho, estou aqui à vontade, recebo visitas para trocar ideias sobre bioconstrução, sobre permacultura, sobre a própria região, a questão turística, porque eu conheço bastante aqui a região, trabalhei com ecoturismo e turismo de aventura durante alguns anos aqui, então muita gente vem aqui para trocar ideias, né? Fiz vários amigos aqui, né? Apadrinhei alguns casamentos de pessoas que se conheceram aqui, então foi uma vivência bem rica, bem interessante, estou à disposição para isso. Legal. O que eu não me atiro é nas redes sociais para fazer propaganda ou exaltar o meu trabalho, né? Fico na minha. Sim. Bem isso. A gente entende bem e também, né, respeita isso, e é dessa forma que a gente veio também. A gente encontrou de novo por acaso, né, e é tão bom chegar e ouvir, né, ouvir isso, chegar e conseguir constatar isso e sentir isso também. Então não é para de qualquer forma uma divulgação, mas quem quiser chegar com esse propósito também, assistir isso, ouvir essas palavras fazerem sentido também, né, se quiser a gente, enfim, o nome a gente já deixou o nome do sítio, quem quiser encontra, né, se quiser depois deixar alguma rede a gente coloca também ali na nossa descrição ali também, né, bem à vontade, né, e enfim, acho que sempre é bom encontrar pessoas, locais, né. O sítio a gente de novo deu uma voltinha, depois a gente mostra mais um pouquinho, a hora que a gente passar, coloca os takes aqui, ali um pouco do chalé, né, a construção no caminho de volta nosso ali. Não sei se tem algo mais que você quer mostrar também pra gente, aqui ao redor, quer dar uma mostrada numa hortinha. Vocês não têm tempo para isso, como vocês deixaram bem claro, a gente pode passar o dia inteiro vendo coisas aqui e não veríamos tudo, né? Não veriam tudo. Né? Por isso que eu falo, eu acho que para você conhecer o lugar, você tem que ficar um período razoável. Sim. Mas de qualquer modo eu acho que existe uma ilusão, como a gente estava conversando também, né? Vem morar aqui, ele não tem noção, não é, você tem que abrir mão de um monte de coisas para morar aqui, ou então você tem que herdar uma bela grana também, uma opção, aí você pode comprar onde quiser se isolar e voltar com o dinheiro. Eu sou partidário de misturar um conhecimento ancestral com tudo de mais moderno. Eu não parei no passado, eu não planto aquelas plantas antigas e tradicionais de povos, etc. e tal, porque a produtividade é baixa, e produtividade baixa significa, número um, né, uso de mais solo para a produção da mesma quantidade de alimento. Eu sou a favor de tudo que é moderno na agricultura, em termos assim, de desenvolvimento de novas variedades, espécies, porque em menos área você acaba produzindo mais com menos interferência, seja de adubação química ou orgânica, né? Seja com menos defensivos, também químicos ou orgânicos. Eu tenho cabeça de engenheiro, eu quero o máximo, tirar o máximo do mínimo e com o mínimo esforço, né? Isso não quer dizer preguiça, mas questão de otimizar, né? Eu acho que existem soluções muito interessantes, algumas eu estudei, não deram certo aqui por causa do meu microclima, ambiente, relevo e tudo mais, outras deram muito certo. Nesses 44 anos aqui eu tive diversas experiências, algumas que foram legais e outras que foram infernais, né? Sobrevivi, estou aqui, né? Sabe, vivo da propriedade, como eu já vivi durante várias fases da minha vida. Eu tenho uma formação eclética, né? Eu estudei engenharia, mas eu atuei na área de operações e treinamento em grandes redes de varejo. Eu sou um estudioso, realmente um estudioso. Quando eu tenho um assunto qualquer que seja que me interessa,
eu vou em busca do conhecimento. De 15, 20 anos para cá, comecei a me interessar por história, inicialmente história pré-colombiana, depois história antiga, e aí esse universo evoluiu para a história das religiões, história do Brasil, história da África, e daí vai, né, e tudo mais. Então isso também me dá uma perspectiva de desenvolvimento, desenvolvimento, declínio e queda de civilizações, o que significa culturas, hábitos, né, e em grande parte causados por mau uso do seu meio natural. Às vezes por acidentes, né? Acidentes não, por catástrofes naturais. Né? Exemplo, né? Tipo civilização do Vale do Indo, 2500 a.C., ninguém sabe exatamente, mas uma das coisas é que houve um terremoto e alterou o curso dos rios, inviabilizando aquelas civilizações. Quem fala do crescente fértil, Mesopotâmia, sabe que os rios mudaram de lugar, também inviabilizando uma série de cidades-estado e civilizações que existiam por lá. E a mesma coisa está acontecendo hoje, agora em escala planetária. Né? Então, é uma preocupação. É o que eu estava falando também para o Roma, que eu vim para cá 40 anos atrás, talvez experiências que foram bem ou mal sucedidas naquela época, hoje em função da notável mudança climática aqui e no mundo inteiro, né? Mas quando você está perto da natureza, você percebe isso com muito mais intensidade, né? Talvez eu tenha que refazer todo esse conhecimento. Não vai dar tempo, mas tem que estar atento a isso. O que você notou que mudou muito? Chuvas mais intensas? Mudou calor, o regime de frio? chuva. Mudou o regime de chuvas, mudou todo o regime climático, todo. Chuvas, temperaturas mínimas, que antigamente era mais frio, hoje é mais quente. As máximas hoje estão muito além do que eram há 20, 30 anos atrás. E isso acaba causando, por exemplo, eu notei um declínio na população de batráquios aqui, né? Não que acabou, ainda tem muito, né? Mas não é mais aquela profusão que existia 30, 40 anos atrás. O clima era diferente, as temperaturas eram diferentes, alguns vegetais naquela época tinham um comportamento diferente, principalmente as de ciclo curto, né? Tipo, na horta você nota muito isso, né? Mas eu plantava, isso ia bem, agora não vai mais, né? Então você começa a perceber isso no teu dia a dia, né? Chuvas que eram regulares, relativamente, não era, chovia bastante, por exemplo, no verão, mas a chuva, hoje você tem tempestades horrorosas, raio, etc., é amedrontador, né? Fica uma coisa meio estranha, mas são mudanças climáticas, né? E eu acho que também assim, a maior parte das pessoas que critica e fica combatendo isso não tem uma atitude prática, né, de mudar o seu jeito de vida. Ontem eu estava no supermercado batendo papo com uma senhora sobre isso, eu levo minhas sacolas, né, de casa, e na hora que eu encontrei a moça no caixa, com uma profusão de sacos plásticos. Então é hipocrisia, né? Isso é só um exemplo. Né? Você critica o trânsito, a poluição, mas você usa carro, né? Tudo bem, eu acho que é perfeitamente razoável. Eu tenho carro. Os anos que eu morei em São Paulo, principalmente essas últimas fases, muitas vezes eu usava bicicleta e transporte público para locomoção em vez do carro, até porque é muito mais confortável e rápido, né? Sabe? Então, mas tem gente que não tem essa visão. Conheço muita gente que fala assim, não vou de ônibus. Né? Não é uma questão de preconceito, nada, é que não abre mão daquele, não, quero o meu quartinho com o meu som aqui, do jeito que eu respeito, mas o impacto é esse, né? Eu vejo que as pessoas não abandonam certos paradigmas dessa modernidade, né? É aquela brincadeira que também é uma meme de internet, no futuro todos os congestionamentos vão ser de carros elétricos, né? E existe também uma má informação em relação a fontes de energia. Não, energia solar é uma energia limpa, mas o jeito que a gente precisa para captar ela é extremamente suja, né? Painéis solares, baterias, isso usa metais pesados, e depois como é que é feito o descarte disso, e o próprio processo industrial é poluente, etc. Tal. Não existe um mundo perfeito, não existe um mundo ideal, né? O ideal é você tentar economizar energia, e a tecnologia está aí para isso, cara. Uma geladeira de hoje em dia ela consome muito menos energia
do que uma geladeira de 20 anos atrás. Um ar-condicionado, quando necessário, também tem um consumo menor. O custo da sua conta de energia hoje ele é muito superior, né, sabe, do que era 20, 30 anos atrás. Né? Então eu acho que assim, dá para chegar num meio termo, né? Dá para chegar num meio termo. Se todo mundo chegar no meio termo, acho que melhora para todo mundo. Já melhora. Agora, não é isso que eu vejo, né? Eu me sinto extremamente desconfortável as poucas vezes que eu vou para a cidade grande, o tipo as pessoas que eu vejo lá, as roupas que elas usam, não pela moda e tudo mais, quer dizer, pela moda, porque está todo mundo meio na modinha, tem que ficar renovando o seu guarda-roupa, por exemplo, que é um jeito errado também de encarar. Não é uma visão de preservação, né? Nas pequenas coisas, as próprias indústrias com obsolescência premeditada. Exemplo, eu leio muito, e eu acho, por exemplo, Kindle ou esses e-readers, eu sou fã disso, né? Sabe? O cheiro do papel, tudo bem, cara, mas um livro, ele ocupa espaço, ele pesa, ele tem um processo industrial para produção de papel, tudo bem, né? Normal, não estou criticando isso, né? Para mim é muito mais conveniente baixar um livro pela internet, eu não preciso ir até a livraria, nada disso, correio, nada disso. Baixo, leio, deleto, na verdade eu guardo numa biblioteca virtual, etc e tal. Né? E, por exemplo, a Amazon, o Kindle, ele tem uma vida útil de 2, 3 anos e joga fora. Ele não é reparável, ele não é consertável. Né? E foi engraçado, porque eu tenho um amigo muito ligado nisso, apesar de morar em São Paulo e ter morado sempre em cidades grandes, nos Estados Unidos, no Canadá, etc e tal. Ele teve aqui esse fim de semana, ele me deu um Kobo, né? Que é um e-reader. Né? E quando você abre a caixinha, pega o Quick Reference Guide lá, né, a primeira coisa ele fala, né, em letras garrafais, este aparelho é reparável, consertável. Se você quebrar, você manda consertar e te devolve. Que é uma antitendência, né? É uma antitendência. O carro é feito para durar pouco, tudo é feito para durar pouco. E né? Trocar peça é tão caro quanto comprar um novo. Às vezes é. É às isso. Vezes para eles é melhor. Eu já passei por situações que eu pago, não quero saber. Vai ser metade do novo. É metade do valor do novo. Eu vou gastar metade da grana e ainda vou contribuir com o meio ambiente. Então eu faço isso numa super boa. É claro que alguns equipamentos, por exemplo, celular, né? Você não precisa trocar de 6 em 6 meses, como eu conheço muita gente, até porque virou uma demonstração de status, né? Mas, eu acho que depois de um certo tempo, o teu aparelho fica superado, você tem que trocar mesmo. Eu faço isso, eu troco de celular, sei lá, normalmente a cada 5 anos, né? E entender também, por exemplo, meu computador que tem 10 anos, mas me atende super bem, né? Sabe? Agora, se eu fosse um profissional de informática, minha máquina, um monte de recursos, e hoje estaria superada, né? Teria que ter trocado. Hoje me atende com folga, né? Não preciso trocar. Mas nada contra, você entende? Mas ter um bom senso nesse tipo de coisa também faz parte. Eu acho que no fim, sabe, é o modo como você vive, né? Sabe? Comer menos alimento processado, você se negar a comprar banana descascada na bandeja com celofane, sabe? Né? O tomate, pega lá em vez de comprar na bandejinha, né? Porque eu acho que se mudar esse hábito por parte do consumidor, né? Vai mudar por parte de quem está oferecendo esse produto. É a mesma coisa que eu falo, Coca-Cola. Muita gente fica criticando a Coca-Cola. Fala, meu amigo, para de tomar Coca-Cola. Né? Se todo mundo parar de tomar Coca-Cola, a Coca-Cola vai mudar, vai ver mudar que a tem uma coisa embalagem, errada, vai buscar, vai se reinventar, né, de outro modo. Então, o que faz a nossa sociedade, eu não acho que existe essa conspiração capitalista. Eu acho que o que faz a nossa sociedade é a conspiração consumista, né? Que é uma coisa que eu acho que é meio, como é que eu vou dizer, neurológica mesmo. A gente tem esse impulso de comprar, né, sabe? E a gente tem que refrear isso de algum modo, né? As coisas são vendidas e são oferecidas porque alguém está consumindo isso. Seja o automóvel, seja um iPhone, seja o que for, né? Seja a banana descascada na bandeja com celofane. Alguém está comprando. Senão o supermercado não colocaria isso na prateleira, né? Então tem alguém. É a mesma coisa, em São Paulo proibiram o saco plástico, né? Mas tem muita gente que vai lá e insiste e paga o extra para ter o saco plástico.
aqui na minha cidade é permitido, e isso é usado com uma exuberância, com uma quantidade, coloca uma coisa numa, outra coisa numa. Você poderia usar um único saco plástico para um monte de coisas, né? Ou, melhor ainda, como eu, leve a sua sacola retornável e tudo bem. E vou dizer, eu tomo Coca-Cola, né? Eu tomo de vez em quando, eu gosto, né? Não faz parte do meu hábito alimentar, mas um Guaraná, por exemplo, com sanduíche de mortadela é muito bom, né? Sabe? A gente não precisa se privar dessas coisas, só ter um consumo consciente. Eu acho que é meio por aí, a mesma coisa com o carro, né? Se você tem a alternativa e é mais legal, né, você se deslocar de bicicleta, usa a bicicleta, usa o transporte público, né? Eu sei que tem em determinados momentos realmente é extremamente desconfortável, né? Mas a alternativa está lá, né? A mesma coisa, eu tenho carro, e sem carro aqui é complicadíssimo de ver, mas eu tento juntar um monte de coisa antes de pegar e sair com o meu carro até a cidade todo dia, vou comprar isso, vou comprar, não. Eu vou anotando uma lista e vou, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, aí eu vou para a cidade, passo algumas horas lá, porque eu vou no mercado, vou na farmácia, eventualmente no veterinário, ou visitar um amigo, enfim, né, tento juntar tudo aquilo, né. E eu administro a propriedade de um jeito moderno. Eu tenho equipamento moderno, eu tenho uma baita oficina, eu tenho uma motosserra para picar lenha, cortar uma árvore, eu tenho roçadeira, gasolina para cortar as coisas, eu tenho um monte de ferramentas para fazer artesanato, consertar o que quebra, né, etc, etc, etc. Né? É o que eu estou te falando, não renego a modernidade, só que a gente tem que usar isso com uma certa consciência, né? Sabe? Legal, muito bom. Essa visão a gente, né, compactua com ela, né? Eu nem vou comentar muito, mas as sacolas a gente acha o mesmo absurdo. Quando a gente vai no mercado, a gente sempre fala, a gente leva as eco bags, a gente sempre leva, e a gente vê, né, o quanto lá em Santa Catarina ainda também se dá isso, como se fala, como com o status do mercado. Parece que quanto mais sacola ele dá pro cliente, mais o cliente vai voltar nele. Então eles oferecem, colocam uma coisinha em cada sacola, e a gente fica, meu Deus, gente, menos plástico, menos plástico. Mas é ter essa visão mesmo de ser moderado nas coisas, né? Infelizmente a gente está dentro do sistema, a gente está na sociedade, né? Então que forma que a gente pode contribuir sem estar só sugando, né? De uma forma consciente. Então a gente compactou muito com essa visão, gostamos bastante de ouvir aqui, de ver a sua proposta, né, de ver a sua história. Não é a minha proposta, eu não estou propondo nada. Proposta da sua própria vida. Para mim, você propõe a sua própria vida. Eu não estou fazendo nenhuma perfeito. Propaganda de viva desse jeito, tal coisa. Olha, use o seu bom senso se você achar legal, né? Legal. Inclusive, como eu comentei, a ideia aqui era tentar fazer alguma coisa, de transformar isso numa comunidade. Nunca aconteceu, né? E inclusive, posso perguntar, acontecer. É por isso que vem o nome do Walden, Projeto Walden 21, é da ideia do livro? Não sei se você leu o livro, livro do Thoreau, né? Não. Denise é bem... O livro é muito interessante, descreve a experiência do David Thoreau no século XIX. Ele passa 2 anos vivendo numa propriedade rural, né? Abrindo mão de uma série de coisas e contando essa experiência de como que ele plantava ali, como ele pescava, a natureza, toda essa coisa. É uma inspiração, né? Tem gente que fica me cobrando isso, não, mas lá no livro era de um jeito, você faz de outro. Eu falei, cara, isso aqui não é não é uma Bíblia, não é minha religião, né? É só uma referência e até de certo modo, um modo de falar, lê o livro, entende, não. É considerado um livro de filosofia, eu acho que não é, mas enfim. Né? Sabe? Então, não é homenagem, nada, é uma ideia. Né? E legal. 21 do século XXI, né? O Walden 21. Então, isso é legal que você falou, porque o nome da propriedade, inclusive oficialmente, na papelada, etc. e tal, é Sítio Pirambas. E o que acontece aqui é o projeto Walden 21, né? Tá na internet, depois o Roma coloca o link para vocês. Mas assim, é justamente esse tipo de vivência, né? Como eu falei, a ideia minha era assim, que isso e é uma esperança que isso se transforme numa comunidade, né? Com serviços, com trabalhos cooperativos, uma horta comum. Em 10 anos não aconteceu, eu não vou impor isso a ninguém, mas eu estou aberto. Se vem morar algum aqui e fala assim, puxa, queria fazer uma horta, tal e coisa, mas vamos fazer uma horta junto? Vamos, né? Sabe? Nunca aconteceu, né? Mas é uma possibilidade, né? Eu estou aberto para esse tipo de coisa, eu gostaria que as pessoas estivessem abertas, porque eu noto que a pessoa vem morar aqui, isso já é o suficiente
né? Quando a pessoa vem efetivamente morar aqui, ela não está muito preocupada com isso, ela quer só desfrutar do ambiente, ela não acaba não plantando nada, tudo mais. Geralmente essas pessoas fazem trabalho remoto, programadores, web designers, inclusive contadores, uma série de pessoas que já moraram aqui, e muita gente também, que se for contar em quantidade, os contratos de locação aqui foi muito mais para pessoas que vêm para passar períodos, fim de semana, feriados, férias, etc e tal, e não realmente moram aqui, né? Algumas com mais envolvimento, algumas com menos, algumas que querem fazer alguma coisa, então brinca de fazer uma coisinha de bioconstrução, tem uma hortinha, etc e tal, maior apoio, né? Mas a experiência coletivista nunca aconteceu, né? Tomara que aconteça, mas de novo, não vai ser por imposição. Eu não quero ser o big boss here, nada disso. Eu quero ser eu sou apenas o zelador, o conservador, o cara que dá o rumo para a coisa aqui, mas eu não quero liderar ninguém, né? Eu não quero mandar em nada. Eu mando no trabalho do dia a dia para cuidar da propriedade, né? Sabe? Mas não nas pessoas que estão por aqui. Legal. Acho que da nossa parte era isso. A gente fica muito feliz de ter conseguido ouvir um pouco, né? Conversar um pouco com você. De novo, como você mesmo falou, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, quem sabe outra oportunidade, né? Agora a gente se conhecendo, a gente está sempre de novo aqui. fica muito feliz, vamos pegar os contatos aí. Vocês estão subindo para Minas, na volta, pode parar aqui. Ó, quem sabe, já feito o convite, quem sabe a gente já se organiza para essa ideia, então. Que de novo, foi muito bom ter passado essa noite aqui. Hoje, te conhecendo um pouco melhor, conversando um pouco, a gente teve um pouco mais de tempo, né? Ontem chegamos meio apertado, né? Atrasamos um pouco, tivemos problema na estrada, mas foi muito bom ouvir você e te agradecer por ter recebido a gente aqui e ter contado um pouco disso para as pessoas também. Estou à disposição das pessoas que quiserem bater um papo sobre bioconstrução, agricultura orgânica, vida natural, enfim, essa temática, e quiser conhecer, quiser visitar, bater um papo, liga. Marca, vem visitar, vem passar uns dias acampado aqui, ou se quiser, né, alugar uma casa aqui, aí por um contrato de no mínimo 1 ano, mas enfim, né, são as opções. Mas eu estou aberto para isso aí, tá? Que bom, te agradecemos. Valeu.